São João capítulo 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Fazer as obras que Jesus faz é demais. Mas ele disse, e as fará maiores. Aí pronto, aí agora ficou mais difícil, né? Maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Amém. Estava muito cansada quando estava lá no mundo de aflição. Não tinha paz, era sempre desprezível e muito triste era o meu coração. Andei demais a procurar felicidade e não achei um caminho ideal. Eu não sabia que Jesus era o caminho e nele havia um amor celestial. Agora eu engrandeço este nome, quem é Jesus, aquele que me salvou. Estou feliz e vou segui-lo eternamente. Somente Ele lá do mundo me tirou. Santa palavra, a alma aflita que está sem salvação. Quero dizer que é só Jesus quem salva, só Ele tira o homem da perdição. Em um madeiro Ele foi crucificado para nos dar o seu divino perdão. Naquela cruz o meu mestre esperava. Ele morreu para nos dar a salvação. Agora eu engrandeço este nome, que é Jesus, aquele que me salvou. Estou feliz e vou segui-lo eternamente. Somente Ele lá do mundo me tirou. Agora eu engrandeço este nome, que é Jesus, aquele que me salvou. Estou feliz e vou segui-lo eternamente. Somente Ele lá do mundo me tirou. Amém. O púlpito não é para o salvamento de um homem. O púlpito é um lugar de onde deve sair a palavra de Deus para salvamento do povo. É certo que é indivíduo, porque não há povo sem indivíduo. O indivíduo é que forma o povo.
Não importa se você precisa de um aparelho, um microscópio, para ver uma célula. O quanto ela é pequena, mas o certo é que sem esta célula tão pequena você não terá um corpo, nunca. Nunca terá aquele corpo. Então o indivíduo forma o povo. E povo é justamente isso. Um agrupamento de pessoas, é uma povoação governada por um mesmo governante, dirigida por um mesmo sistema. Então isso é povo. Mas sabendo que sem o indivíduo não existe povo. Por isso, todas as leis, todas as diretrizes, todas as lideranças, pelo menos deveriam ser, não para benefício daqueles que as exercem, mas sim para o benefício do povo. Agora, é claro que eles também compõem, formam o povo. É também para eles. Então, o púlpito é assim, não é para salvamento do indivíduo, mas sim para a palavra de Deus, o juízo, o benefício do povo. Então eu gostaria de encabeçar aqui a nossa palestra, que quero fazer com bastante calma, falando sobre o que é aparência. E há muitos fatores aqui que creio que é muito bom a gente saber o que significa aparência, assim de uma maneira mais detalhada. É lógico que você sabe que eu não sei estas coisas por ser um homem intelectual. Eu vou em fontes que me informam o que significam as palavras, fontes autorizadas na literatura, não é? Então a aparência quer dizer aquilo que se mostra à primeira vista. Para começar, então, você entende? A aparência é aquilo que se mostra à primeira vista. A roupa dá uma aparência para a pessoa. Na verdade, ela não é aquilo que você vê. Com a roupa, o vestido, o terno, orna o homem, orna a mulher. O irmão Branham chegou a dizer que gostava de ver uma dama bem vestida não somente no sentido de vestir-se caro, mas naturalmente na decência também. Um cavalheiro, ele disse, como eu gosto de ver também um cavalo de raça, um cavalo bonito, não é? Mas aquilo é o que você pode ver. A aparência, a pessoa está oferecendo a outros aquilo que eles podem ver. São Paulo teve o cuidado de dizer que ninguém pense de mim mais do que eu sou. Porque quando você está inclinado para um simpatizado, um líder, para uma pessoa, para um moço, para uma moça, então você às vezes pensa mais dela, pensa mais dele, do que aquilo que ele é. Quando você está antipatizado, você corre o mesmo risco também, de pensar coisas que a pessoa não é, porque um sintoma chama o outro, um abismo chama o outro, não é certo? Então você vê que tudo é assim. Aparência é aquilo que parece, é aquilo que se mostra à primeira vista. Então aí vem o perigo do julgamento à primeira vista. Houve tempo do legalismo pentecostal que a pessoa tomasse um refrigerante ali no bar, recebia 90 dias de prova. Ficava afastado da comunhão 90 dias de prova, porque foi encontrado com um colarinho desabotoado, de manga curta, tomando refrigerante no bar. Aquilo é que se mostra à primeira vista. Isso vai mais adiante, espera um pouco. Aquilo que parece realidade sem o ser. Então às vezes não é mal, mas parece mal. Paulo vem e fala assim: fugir da aparência do mal. Essa é a Bíblia. Fugir da aparência do mal, porque é que leva as pessoas a julgarem. Mas Jesus vem por cima de Paulo e fala para vocês: não julgueis pela aparência.
E agora? Você pega e cutuca você mesmo. Como diz o irmão Branham, sacode sua consciência. Bom, ela não pode fazer isso, ela está dando aparência do mal. Aí depois o próprio Senhor Jesus, que te deu a Bíblia, vem e diz, mas não julgue-a pela aparência que ela deu. E agora? Qual é a sua posição? O profeta diz, você não testemunhe nada, porque você fica culpado daquilo. Se você não pode decidir a situação, então fique quieto. Está certo? Mas nós vamos adiante. A aparência tem também, o grande sábio que escreveu essas coisas, ele reparte a coisa em tópicos. Então vem já uma questão de uso da aparência. Por exemplo, manter a aparência. Manter a aparência não é fácil. Manter a aparência é árduo, é difícil. A pessoa sofre demais. Manter uma aparência social, manter um nível social, você sabe. Se a pessoa tem 10, ela quer ter a aparência de quem tem 20 ou 50. Se a pessoa tem 100, ela quer ter a aparência de quem tem 1000. Encontra também o avarento, aquele que quer manter uma aparência de humilde. Pode, mas é avarento e descarta isso às vezes através de um pretexto de humildade. Então quer aparecer por baixo. Então aquilo já é sério, tanto de um lado como do outro. Mas manter a aparência quer dizer dar demonstração externa. O batismo é uma demonstração externa do que aconteceu por dentro de você. Mas isso aqui me chamou muita atenção, porque manter a aparência é dar demonstração externa também de decoro, de decência, de obediência, de bondade e de amizade, e até de correção. Então aí você vai adiante, é manter a aparência religiosa, manter uma aparência santa. Quer dizer, ela se aparece como santa, ela se veste como santa, o seu cabelo é de santa, agora ele não sabe se ela é santa, mas a aparência é de santa. Uma mulher que aparência santa. Então, os irmãos estão notando isso aí. É uma demonstração externa de decoro. Eu creio que isto aí, não sendo realidade, é o que faz de nós os verdadeiros hipócritas. Decoro, decência, obediência, bondade, amizade. Você finge ser obediente, mas não é. Você finge ser bom, mas não é. Finge amizade, mas não tem aquela amizade. Você tem um decoro, mas fingido, só na aparência, em determinados lugares. Mas em outros determinados lugares você não zela pelo decoro, pela decência. Então aquilo é só aparência, é manter uma aparência. Isso custa caro para a pessoa. Manter uma coisa que ela não é. Isso é como ir para o inferno. Diz o irmão Branham, ir para o inferno é a coisa mais difícil que tem. A pessoa paga caro para ir para o inferno. Agora tem a outra que é mais grave ainda, é salvar as aparências. Então forma a aparência e depois, quando aquilo está em jogo, vai trabalhar para salvar as aparências. Aí é onde a pessoa sofre. Sofre, mas precisa ver. Ela tem que proceder de modo que não dê a perceber a situação embaraçosa que ela caiu, vergonhosa, penosa, difícil. Então aí é salvar as aparências, lançar mãos de meios para salvar as aparências, de decoro, de decência, de obediência, de bondade, de amizade, que ela não tinha, que ela simplesmente manteve a aparência. Depois então ela vai trabalhar para salvar aquelas aparências e proceder de modo que não dê a perceber a situação embaraçosa, vergonhosa, penosa, difícil. E você sabe que há pessoas que sofrem dores cruciantes, mas elas mantêm a aparência de quem não está sofrendo dor, simplesmente para não incomodar os outros, para não incomodar sua mãe, não incomodar seus colegas de trabalho,
aqueles que lhes são queridos. Há pessoas que sofrem dores, doenças, quietinhas, caladas. Já outras que aumentam. Qualquer dorzinha é uma dorzona. Qualquer coisinha. Então, aumenta aquilo. Mas há outros que lutam para salvar as aparências de que estão sofrendo. Elas têm sempre um semblante alegre. Elas estão sempre penteadas, os cabelos untados e os olhos alegres, o semblante alegre, como Jesus ensinou essa aparência quando a pessoa estivesse jejuando. Agora, Jesus ensinou a aparência. Não apareceis contristados, dizendo, hoje eu estou jejuando, viu, irmão? Você não conversa comigo, não fala da vida alheia para mim. Olha, aquela irmã que nós estamos investigando a vida dela, você não fala nada para mim hoje que você descobriu ontem, não, porque hoje eu estou em jejum. Deixa para amanhã, que hoje eu estou jejuando. Eu estou jejuando por ela, viu, irmão? Eu estou jejuando por ele. Hoje nós não vamos tratar do assunto, porque hoje eu estou jejuando. Agora amanhã nós vamos sentar no banquinho, vamos esquentar nossa língua, até nós apurarmos a coisa. Então, Jesus viu aqueles hipócritas, aqueles fariseus hipócritas, mantendo a aparência religiosa que custa um preço tremendo, mantendo vestes, mantendo apertos. Você vê, para manter uma aparência social, quanto que as mulheres sofrem. Então, salvar as aparências. E quando dá no sentido de situação embaraçosa, vergonhosa, penosa, difícil, a pessoa então lança a mão de tudo que pode para salvar as aparências. Mas, na verdade, ela sabe o que está acontecendo. Na verdade, diz o profeta, ela tem o suficiente contra ela. Então, sabendo o que é aparência, você vê por que Paulo recomendou para fugir da aparência do mal. E você então compreende melhor por que Jesus disse, não julgueis pela aparência. Porque julgar pela aparência corre risco não é só de você condenar uma pessoa, não. É de você fazer dela uma líder, um santo na sua frente. Porque ela parece ser um anjo descido do céu. Se São Martim fosse julgar pela aparência, ele teria se ajoelhado aos pés do anjo mais bonito, um anjo lindo. Então ele não julgou pela aparência, mas usou, sim, um detalhe da aparência. Acabou julgando pela aparência. Então o Espírito Santo veio e mostrou para ele, ô Martim, não tenha dúvida não, Jesus não está coroado ainda. Aí ele olhou na cabeça do anjo, o anjo estava sem a coroa. Ele não pode pegar essa coroa. E você dizer para aquele anjo tão lindo, tão maravilhoso, sai de mim, Satanás, sai da minha frente, diabo. Aquele anjo tão bonzinho. Você pensa um pouquinho a viúva julgando pela aparência. Um estrangeiro bate na sua porta. Ela, por certo, era uma viúva nova, tinha o seu filho pequeno e que tinha iniquidades até. Mas ela disse mesmo, quando o menino morreu, você vê que foi para trazer a minha iniquidade à tona. O profeta disse que ela tinha o calibre de Elias. Não se sabe qual é a iniquidade que ela confessou ali. Ela era uma viúva nova e você logo disse Elias entrando na casa dela num tempo difícil, ia logo dizer, essa irmã tem que ser chamada no ministério, não é? Porque ela, um homem estrangeiro bateu na porta dela, eu sei que ela está passando privação, e depois que saiu de lá não falta mais azeite para ela, não falta farinha, não falta nada mais para ela. Esse homem deve estar dando dinheiro para ela. Essa seria a aparência. Se você pegasse o irmão Branham na casa da irmã Muser, você chegaria, irmão Branham, no canto da parede com a própria mensagem dele. Mas, irmão Branham, você disse que não visita nenhuma mulher doente no hospital sozinho, para não ficar no quarto com ela sozinho. E agora você vai na casa da irmã Muser, que o marido morreu há pouco tempo, ela tem aqueles 2 filhos pequenos, você vai lá comer sanduíche com ela? Que contradição é essa? Que aparência você não está dando? Você está chocando com aquilo que você próprio pregou, irmão Branham, com aquilo que você ensina. Aí você vai ver que você goza de determinadas imunidades que seu filho não goza. Agora, eu não quero com isto, bem entendido, salvar as aparências, manter a aparência,
Mas você vai ver que então, nenhuma moeda tem valor sem a cara e coroa. Não importa se você tem uma libra esterlina, ela tem a cara e coroa, ela tem os dois lados para ter o verdadeiro valor. E até a dracma da fidelidade, ela tinha dois lados. Agora vamos adiante, repetindo isto aqui. O irmão Branham não entrava num quarto de hospital, onde estava uma mulher, ele não entrava sozinho, não visitava sozinho. Ele repreendeu um ministro que viajou 4 dias com uma irmã, que já tinha passado por 4 maridos. Então, ele o chamou no quarto dele, como irmão, e disse: irmão, isso está errado, você não pode fazer isso. Ele disse: mas o irmão Branham, essa irmã é santa. Ele disse: não, mas está certo que ela seja santa, mas os que estão de fora não são santos, não é? Agora você vai encontrar o irmão Branham, depois que esse ministro pegasse ele na esquina, aquele terminasse de falar a palavra falada na casa da irmã Moser, requerendo os filhos dela, e fosse saindo, esse ministro o encontrasse, ele dizia: agora é minha vez, irmão Branham. Não é certo? Aquela irmã estava morta ali, ó. Ele foi chamado lá, então saiu todo mundo, ele ficou sozinho com ela, conversando. Os moços, às vezes, não sabem isto. Oferecer amizade para as moças, sem confundir amizade com casamento. Há moças também que é do mesmo jeito, não pode conversar com um rapaz que, se ele dá atenção para ela, já está comprometido com ela. Mas não é assim. Ele carregou a Nelly fora de hora. Ele levou em casa fora de hora. E já sendo um pregador, embora solteiro ainda. Ele disse para aquela irmã morta, o cadáver dela, conversando com ela: quantas vezes nós somos no barco, só nós dois, lá no rio. Agora vocês que são solteiros, não pode fazer isso, não pode conversar com uma moça ali, pode, se ela te dá uma atençãozinha, você já acha que ela está comprometida para casar com você. E vice-versa, a moça que você não pode nem olhar para ela e dizer: ô irmã, como vai? Está para mim, arranjei meu casamento agora. Mas fica difícil a aparência aí, não fica? Fica difícil manter uma amizade. Mas você sabe, nós temos vindo de um legalismo muito forte, que não é menos pior do que o liberalismo, porque nenhuma pessoa vai no rapto através do legalismo, nenhuma pessoa vai no rapto no liberalismo. Mas é mais fácil, às vezes, você levar um liberal para o centro do que trazer um espírito religioso que quer manter a aparência religiosa, pondo o dedo na mensagem, o dedo na Bíblia. É mais difícil você trazê-lo para o centro do que um liberal, levá-lo para o centro. Mas o que acontece? Falando da posição geográfica da obra em Goiânia, o que reflete muito bem, e se fosse aqui o tabernáculo do irmão Branham, ele faria menção disto. Ele tomaria isto como um posicionamento por Deus. Agora, por isso não temos falha, por isso aqui é o único tabernáculo que vai no rapto? Não, eu não creio, sinceramente, eu seria um tonto. E outra coisa também, que tal se você pudesse pegar uma máquina fotográfica, especialmente para um povo de tanta ética como eles têm na América, num determinado sentido, e ver o irmão Branham observando o comportamento de um casal que ele tinha gastado 8 dias para fazer o casamento daquele casal, um ser muito caro, muito rico. Ela tinha sido Miss Beleza, ganhado prêmios, automóveis, como prêmio pela sua beleza que ela ganhou, e ele escondido na porta de entrada assistindo aquela briga, porque ela tinha dançado na noite anterior com um homem que não era seu marido. Ele precisava ter uma comissão para aquilo. Não é fácil, porque tinha comissão para aquilo. Aquilo era para trazer a mensagem escolhendo uma noiva. Ele tinha comissão para ir na casa da irmã Moser. Ele tinha comissão para aquilo, porque você vai ver mais tarde o que significa a ida dele na casa do irmão Moser.
Ele tinha comissão para aquilo. Não importa a maneira que ele estava se comportando. Agora vai você ali com uma máquina fotográfica e pega o casal, a esposa no colo do marido, consolando. Esse marido podia levar irmão Branham na cadeia. Podia processá-lo. Como é que pode ser feita uma coisa dessa? Ele tinha uma comissão para aquilo. Irmãos, os que querem julgar nunca é para salvar, mas sim para condenar, para destruir. Por isso que o irmão Branham correu do julgamento como se corre do diabo. Ele correu de julgar como se corre do diabo. Agora você pega e diz: irmão Branham, você acaba de pregar, você acaba de condenar as denominações que batizam pecadores, leva um pecador enxuto na água e levanta um pecador molhado. Você acaba de condenar as denominações por causa disso, e pega esse fulano fumante, que teve que deixar a carteira de cigarro ali, e batiza esse homem. Vai muito de você crer nele, vai muito de você crer no profeta, se é que ele é seu líder. Agora, qual o líder que errou, que Deus não tratou com ele? O próprio Moisés, ao ferir a rocha a segunda vez, Deus falou com ele: você está vendo a terra lá? Agora não, agora é comigo. Abirão, Coré, a tua própria irmã, espera um pouco. Agora é comigo. Agora é comigo. Você está vendo a terra lá? Estou, senhor. Pois é, você não vai entrar por causa de você ter tomado uma mulher cusita, e aquilo não é próprio para Israel. Que foi uma coisa absurdíssima. Muito mais do que você pensa que é absurdo hoje. Se você estivesse lá, você teria murmurado terrivelmente. Olha, você vai morrer, sabe por quê? Porque você quebrou as tábuas da lei. Você vai morrer porque você... outra coisa qualquer que aconteceu. Não, você não vai entrar lá porque eu falei para você fazer uma coisa e você não fez. Isto é, eu falei para você não fazer uma coisa e você fez. Eu falei para você falar a palavra, e na hora de falar a palavra, você não teve confiança, Moisés. Qual que te enalteceria mais? Você pensou que era tocando a vara. E eu vou me projetar. Irmão Branham comenta assim: eu me projetarei mais. Eu vou dar água para esse povo. Eu vou atender o povo. Você queria salvar o povo à sua maneira. Na primeira vez está muito bem, mas você não vai salvar o povo somente de uma forma. Porque aquilo tem um tipo para a eternidade. Aquilo é a morte de meu filho, é a crucificação do meu filho. E ai daquele que crucifica meu filho outra vez. Isso é para a era de Laodiceia. Você tem que ter falado a palavra falada. Você tem que dizer: assim diz o Senhor, rocha, dê água. Se você não tivesse assim diz o Senhor, então para que você foi ficar batendo na vara? E diz o irmão Branham assim, que Deus atendeu, a rocha deu água. Mas lá adiante, Deus falou com ele: vem cá. Não foi por nada. O povo achou que aquilo era bom, o povo achou que aquilo era correto, o povo deu glórias a Deus. O nosso líder ainda é o mesmo. Está vendo a água? Ele feriu e a água veio. Mas é justamente ali, foi ali, que Deus o apanhou. Ele queria satisfazer o povo da maneira que satisfazia os sentidos, pelo tato, pelo toque. Sabe que há determinados problemas na sua vida que só vai ser solucionado pela palavra falada. É com assim diz o Senhor. Não é pelo tato, não é pela força, não é pela razão, não é pelos sentidos. Não adianta você ficar brigando dentro de casa com falatórios, criando uma atmosfera terrível. Não adianta você ficar tentando salvar filhos à sua maneira, porque você sabe, se você fala que as irmãs estão vestindo curto, as irmãs que estão com os vestidos na canela esticam mais o vestido. Ela chega em casa, meu Deus, e aumenta o vestido. O vestido dá bem na mensagem. E se você fala, as irmãs estão excedendo, isso será que não tem algum espírito religioso? Então ela toma uma mensagem dessa e diz: está vendo?
Tem a idade, tem as fases, tem as horas, tem os motivos, o porquê, o não porquê. Tem que sempre lembrar de minha mãe. Jesus disse que todas as vezes que o evangelho fosse pregado, o que aquela mulher fez para ele tinha que ser lembrado. Aos Romanos capítulo 1, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, verso 22 em diante, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, e das aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha o seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que as fazem. Ló ofereceu suas filhas virgens para os homens, eles queriam os homens. Diz o profeta, não pense você que eles queriam os homens para matar, é porque eram estrangeiros, eles queriam ver a novidade do homem estrangeiro, eles eram sodomitas. Por que Ló ofereceu as filhas? Não, eu dou minhas filhas, elas são virgens. Agora isso é o fim. Se entristece, tem que alegrar também. Agora, para julgar, existe o trono branco. Você sabe que então virá o julgamento. Nós vamos julgar até os anjos. Nós vamos julgar o mundo todo. Todos que te criticaram, abusaram de sua fé, te iludiu, te enganou com aparências e tudo mais, vai sofrer uma condenação terrível, não pelos esclarecidos, mas pelos inocentes. Ninguém sofre por esclarecidos, sofre por causa dos inocentes. Esse vai sofrer. Por isso é duro salvar uma aparência, é duro manter uma aparência, e muito mais duro salvar as aparências, para cobrir. Por isso o salmista chegou a gritar, como é que ele podia cobrir aquilo? Eu não sei em que estado ele estava. Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não é engano. A Bíblia diz aqui, 1 Timóteo 5, verso 17, os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5, 17 em diante. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Ele falando para Timóteo, porque nesse caso, Timóteo era um bispo ali, nomeado por São Paulo. Timóteo era um superintendente. Ele era um supervisor de Paulo para as igrejas. Então ele disse assim, Timóteo, você não aceite, falando com Timóteo, que era por Paulo capacitado, nomeado pelo apóstolo São Paulo, reconhecido por Deus e pelas igrejas, para aquele ministério.
Não era o irmãozinho de fronteira, não. Tem que ser muito bem esclarecido. Então eles dizendo para Timóteo: você não aceite, a menos que venha 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos os presbíteros. Aí está certo, porque ele dirigia aquela reunião, ele nomeava. Você lê 1 Timóteo 3, Tito foi um deles. Então ele tinha que caçar, e Deus indicar um homem que tivesse filhos fiéis, que fosse marido de uma só mulher, que ela por sua vez fosse mulher de um só marido, especialmente um diácono. Então ele tinha que fazer aquilo de uma forma fiel. Se você pegar no pé da letra o que Timóteo recebeu de Paulo para nomear os obreiros, você não terá um diácono, você não terá um pastor, nem o irmão Branda poderia ministrar com um filho casado 2 vezes, e outras coisas que eu não faço menção, por honra ao nome da família, o que é dificílimo. O que tem que ser aprovado hoje, o que aprova um obreiro hoje, é mais, acima de tudo, a aprovação de Deus, logicamente, como o irmão Brian diz, através de seu dom, dos frutos do seu trabalho. E quando ele prega, você vê a igreja alimentada. Você só é pai de família, no sentido da palavra, se você põe o pão na mesa. Não importa se seus filhos sejam diabo, mas você é pai de família, e você põe o pão na mesa para eles. Agora, se nós formos julgar ao pé da letra, vou falar para vocês, Pedro bambeou as pernas e disse: quem entra no reino dos céus? É impossível. E às vezes eu posso ver aqui ministério parado por causa de circunstância familiar. Mas se Deus pela soberania levanta esse homem, Wesley teve a sua mulher como a sua maior inimiga. Sabe-se que ela fez 12 campanhas especiais, concentrações contra o ministério dela. E quem barrou o ministério de Wesley? Quem barrou? Quem barrará o ministério comissionado? Quem? Quem, irmão? É que eu tenho dito, às vezes você tem um potencial dentro de você, mas você fica olhando isso e aquilo, e Deus não pode te usar. Na sua sinceridade, você vai ao pé da letra. Então Sara dizia: e quem sou eu? E a dela. O Moisés dizia: eu sou gago. O irmão Brana dizia: mas como que eles vão crer em mim? Eu sou um homem que não tem nem o 1º grau, uma educação aí que não dá nem 1º grau. Então você começa assim. Mas você vê que é uma era em que tem que operar a soberania de Deus. Se você vê que aquele ministério põe o pão na mesa, e o próprio pastor, o próprio pregador, ele sabe se ele está ou não alimentando o povo. Ele sabe. Ora, você leva uvas, peras, maçãs, você leva sucos, você leva arroz integral, você leva o leite mais puro, o ovo caipira, você leva frango caipira para casa, você faz tudo para sua família alimentar naturalmente. Você tem que saber, você está gastando um pouquinho aqui, economizando um pocão ali na farmácia, no hospital. E você sabe o que você está dando para o seu filhinho comer. Você sabe o que você está dando para ele, sabe ou não sabe? Qual é a mãe que não sabe o que põe na mamadeira? Ela sabe até se pôs açúcar, né? Depois você se liga aí, os dentinhos podres logo cedo. Ora, eu não quero entrar aprofundadamente nisso, quer dizer, eu não sinto autorizado sobre a soberania de Deus, mas eu aconselho a você, a igreja, a orar um pouquinho sobre esse assunto, olhar a mensagem, olhar a Bíblia um pouquinho assim, sobre a soberania de Deus. Nós somos obrigados a ficar com o que está escrito, mas é um tempo que ou nós temos assim diz o Senhor, ou então a própria letra vai nos matar. Ela nos matará, porque o Espírito vivifica, a letra mata. Então chega o tempo, de um tempo profético. Você não sabe talvez a metade da profundidade da mensagem que você entregou. Eu não sabe disso, isso que o profeta não sabia às vezes o que ele estava falando.
Mas chegou um tempo do espírito de profecia, da soberania de Deus. Agora você sabe o que Deus, pela soberania, fez através de seus profetas. Isso tem que entrar na noiva, queira ou não queira. Na noiva isso entrará. Na noiva, bem entendido. Enquanto os outros ficarão procurando as escrituras, como os sacerdotes ficaram procurando. Contudo, você tem que saber, você tem que ficar com o que é escrito, porque com isso Jesus venceu o diabo. Mas se isso não for vivificado pelo Espírito Santo, você ficará tanto com a letra como Caifás ficou. Agora, veja aqui os julgamentos. A igreja tem que saber sofrer. Não resta dúvida, você sabe que a nação sofre, a lei sofre. Todos os líderes, ao levantar um povo, ele esclarece o povo, dizendo: o povo tem que pagar o preço. Então, o que eles pediram: você, Davi, fica aqui e você só nos manda instruções, porque você sabe, você vale por 10.000 homens. E naquele tempo, se o rei fosse atingido, a nação tinha perdido. Mas isso não quer dizer que ele ficava na regalia. Quando eles estavam em luta lá, lutando pela nação, Davi estava se deleitando com a mulher do seu próximo, de um soldado que estava dando a vida pela sua nação. Que coisa absurda, Deus, para um homem segundo o teu coração, a ponto do próprio Urias sendo tão fiel, e Davi, querendo escapar das aparências, salvar as aparências, chamou Urias. Não, Urias, você está cansado de lutar, vai passar uma noite com tua esposa, lá com tua família. Urias não foi. Como? Se meus colegas, minha nação, diziam: o rei está em luta, o rei está em luta, o rei está se deleitando com a mulher dele, ele disse que o rei estava em luta. O rei está em luta, nação, quer dizer, ser o rei era a nação, se era a nação era o rei. Então, vai lá. Eu estou em luta para cobrir essas aparências. Não vou não. Vossa Excelência, ô Majestade, eu não tenho coragem de ir para casa deitar com minha esposa. Vem cá, então vem um banquete comigo, depois você vai. Tacou vinho nele, falava: o que tiver bêbado, ele perde o senso, vai embora e pronto. Quem sabe já estava até instruído. Vou não? Não vou de jeito nenhum. Por que eu não vou? Eu estou bêbado, mas sou fiel. Eu estou embriagado, mas fiel eu sou. Ele quer que eu vou para casa, mas eu não vou, porque fiel eu sou. Ficou até poeta. E aquilo, o coraçãozinho do Davi fazia assim, ó, olhando lá da janela. O homem não vai? Nada. Cambaleou ali como se fosse e voltou. Ai, meu Deus, agora está esse homem entre uma coisa e outra. E você sabe quem ia julgar a coisa? Era ele próprio depois. Quem é apto para dizer para Deus: você não devia ter feito isso, amada Jacó e aborrecido Esaú? Quem é apto para dizer isso? O que é o filho do homem? Só o profeta, só Deus na boca de Natã podia fazê-lo. E tem chegado esta hora para a noiva. Se é assim, diz o Senhor, quebra onde quebrar, rebenta onde rebentar, Ele te dará graça. Você não tem que estar salvando aparências, você não tem que estar mantendo aparências, você não tem que ser um hipócrita. Mas o povo sofre, estava sofrendo, o povo estava sofrendo. Mas você sabe que aquele homem, quem antes dele estar passando por aquela fase, o que ele deu para Israel? O que ele foi para Israel até hoje? Ele deu a bandeira de Israel, irmãos. A bandeira de Israel foi Davi, e ela tremula hoje. Então eles sabiam o que significava Davi para eles. Eles sabiam então olhar o que era Davi em qualquer circunstância dele, em qualquer episódio dele. Você sabe o que é Cristo para você em qualquer circunstância de sua vida. O que ele fez? Então ele próprio gritou: bendiz a minha alma, bendiz ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Pois foi ele quem perdoou todas as suas iniquidades. Agora me dê licença, porque o irmão Branham fez isso também. Por que não dizer:
quem eram os pastores do Brasil antes desse ministério ser levantado. O que seriam eles antes desta igreja ser levantada, antes desta igreja dar apoio, antes dessa igreja sustentar, antes dessa igreja enviar, antes dessa igreja manter programa no ar, antes dessa igreja ver seu pastor sujeito à morte, sujeito à fome, sujeito à miséria, sujeito a calúnias, sujeito a tudo quanto é desgraça, sujeito a revólver, sujeito a espreita, sujeito a ameaças. Nesta hora se esquecem que tinham eles. E deixa eu falar um pouquinho, eu não vou nem num pedacinho do que o irmão Branham foi nesse sentido, na fase presente do meu ministério. Podem ficar descansados. Mas quando eu despachei um deles no aeroporto, que eu olhei o avião passando por cima, as lágrimas pingavam, porque eu lembro dele antes, da situação financeira dele, da situação espiritual, moral, do abatimento, quando Deus o chamou através de mim e disse: você é um mensageiro, você é um pregador, você vai. E quando eu vi aquele homem entrando no avião e que viu o avião passando por cima e eu embaixo, eu digo: você está por cima, eu estou embaixo agora. E as lágrimas começaram a correr, mas de gratidão a Deus, de gratidão a Deus. Paulo disse: ninguém tira isso dos meus ombros, ninguém tira esta glória de mim. Aleluia, glória a Deus. Ninguém tira essa glória desta igreja. Lavadeiras, ninguém tira esta glória de quem me ajudou. Ninguém tira essa recompensa, ninguém tira esse galardão. Que pisem, que cuspam. Ninguém podia tirar a filiação de Jesus, ninguém podia tirar a sua glória, ninguém podia dizer: Davi, acabou. Todos deveriam estar aqui, por que não estão? A chuva atrapalhou. Devia estar sentado ali no lugar do ancião, fazendo inspeção na igreja. Devia estar se assentar em lugar de destaques para fazer observação, sem nenhum complexo. Mas, igreja, prepara-te para sofrer. A igreja tem que saber sofrer as fraquezas um do outro. O irmão Branham disse: quando isso acontecer, virá o rapto. Jesus disse: fazer o mesmo ou mais. Eu digo, isso é sofrer, talvez mais do que ele sofreu. Não quer dizer só, bom, Jesus ressuscitou 3 mortos, eu vou ressuscitar 10, porque ele disse que eu faço mais. Jesus curou tantos cegos na Bíblia, eu vou curar muito mais. Jesus curou tantos aleijados, eu vou fazer muito mais. Não quer dizer só isso. Na verdade, veja, Jesus ressuscitou 3, o irmão Branham acho que ressuscitou 5, e a igreja chamará todos, milhões. A noiva chamará milhões, fará mais. Isso, essa é a voz. Porque Cristo na igreja é a mesma voz que penetrou no túmulo de Lázaro. Mas vamos sempre voltar no manter a aparência e salvar as aparências, fugir da aparência do mal, julgar pela aparência e assim por diante. Mas fica isto aqui para consolo de cada um, para consolo, para frescor do dia. Você é indivíduo, é pessoa. Você é, portanto, corpo, membro do corpo de Jesus Cristo. E o corpo de Jesus Cristo fará as mesmas obras e, se possível, fará maiores ainda. O corpo de Jesus Cristo entrará em situações muito mais difíceis do que as situações que nós temos nos mártires do Coliseu Romano. O corpo de Jesus Cristo tem entrado em situações mais difíceis, pois elas são mais sutis, elas são circunstanciais. A situação da noiva hoje é pôr pão na mesa. As circunstâncias é um ataque direto à honra, à moral, à saúde, o próprio alimento. Nós temos uma mensagem do irmão Branham, ele falando justamente do alimento híbrido, da carne híbrida,
Então você fica numa situação pior do que aquela de descer na arena, porque ali você descansaria logo. A dor era rápida. Um leão que estava 7 dias sem comer, dentro de poucos minutos, pouquinhas coisas, o melhor que eles deram para nós foi quirera de arroz com peixe apanhado no lodo, lá com gosto de barro. Isso foi o melhor. Isso é porque chegaram visitantes ilustres. Então está aquela dificuldade agora que já está a mãe dizendo: filhinho, come, não quer amanhã, não quer isso, não quer aquilo. Tudo isso é dificuldade. Se fosse até filhinho, ainda estava bom. Marmanjão dizendo: não, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo. Você já pensou em inverter? Levar essa gente daqui para lá e trazer aquela de lá para cá? O que dá? Que coisa esquisita. O negócio inverte, né? Mas essa é a situação. Quem pode evitar? Você ainda pode. Escorrega daqui, escorrega dali, evita daqui, evita, e tampa de cá, e tampa a aparência de lá, e foge daqui, escapa daqui, e Jacó escapou. E como ele era amado por Deus, daqui a pouco ele, sem querer, entrou num vale. Naquele vale ele falou: agora não tem de quem escapar. Já não era que ele queria escapar, o anjo que já queria escapar dele. Ele agarrou nesse anjo e disse: é porque Esaú está ali na frente, meu irmão não vai ter contemplação comigo. E eu fui astuto com ele, eu fiz tanta trapaça, eu fui tão astuto, mas agora o negócio é isso: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Deixou Leia, deixou Raquel para lá, largou tudo para lá, e uma delas ainda levando os ídolos dos pais debaixo de si. O pai foi atrás com direito, porque não podia, e ela estava pesada, e eles respeitavam tanto, não puderam nem mandá-la levantar. Ela escondeu os ídolos debaixo de si, a mulher de Jacó, escondeu aquilo, e a coisa está de lá, e ela aprendeu a ser astuta com ele, né? Porque aquilo significava tudo, né? Pronto, peguei, agora você tem que voltar. E o marido lá pro vale. Porque se ele desse um passo adiante, você sabe, Esaú está ali te esperando. A pressão está aí na frente. De onde veio o anjo? Veio de cima. Aleluia. E para nós, não é para sairmos mancando ainda, não. Não é para isso, não. É para sairmos transformados, com a palavra falada, transpondo as distâncias, sem depender de transporte. Uma das maiores vinganças que eu tenho pelo povo é isso: transpor distâncias, o universo, sem depender de gasolina, cavalo de batalha de ímpios, sem depender de álcool, sem depender de óleo diesel, sem depender de ônibus, sem depender de táxi, sem depender de casa. Aleluia, glória a Deus. Sem depender de nada disso. Vamos ficar de pé. Glória do Senhor Jesus Cristo. Glorioso Deus, Pai bendito, quem pode olhar estas coisas como o Senhor as olha, Senhor? Quem pode ver como o Senhor as vê? Somente aqueles a quem o Senhor quer abrir os olhos. Pregar isto lá fora é como que falar numa língua bastante estranha para as pessoas. Mas graças a Deus, que aqui está um grupo que pode dizer amém ao que é verdade. Ó Deus, nós dependemos em tudo do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não tinha parecer, portanto não tinha que cuidar da aparência. E às vezes nós temos de cuidar. Nós temos obrigatoriamente, por um bom senso até mesmo cristão, de cuidarmos da aparência. Tu sabes melhor do que nós o quanto isso tem custado para cada pai de família e mãe, mesmo as crianças, as moças, os moços. Estamos moribundos, segundo diz o teu santo profeta.
E para moribundos não há outra coisa senão a morte, o fim de uma etapa. Morte é o fim de uma etapa. A morte, Senhor, de uma dimensão, quando não estaremos mais dependendo dela, porque ela está sujeita às aparências, aos fatos, às notícias. Ela está sujeita à memória, ao afeto, aos olhos, aos ouvidos, ao tato, ao olfato, ao paladar. Ela está sujeita à luz, ao tempo e à matéria. Mas aquele corpo celestial não. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor nos guie na vereda da justiça, por amor do teu nome. Se sobre Israel o Senhor manteve uma coluna que iluminava a noite e fazia sombra de dia, e que mais do que isso fazia separação entre o teu povo e o povo do Egito, ela ainda está aqui hoje, Senhor. Ela faz sombra na hora que o sol está quente, na hora que o sistema nervoso está abalado, na hora que o cansaço vem. Ela faz sombra, porque ela é a sombra do Todo Onipotente. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas ela também não nos cobre do sol da justiça. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Há poder nela. É o Logos de Deus. Ele está nela. É Jesus. É o Logos, é o Verbo. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa fazer um acontecimento, Senhor, espiritual. Um acontecimento também físico, natural. Cura para um corpo doente. Libertação para um corpo oprimido. Que o Senhor possa fazer e recompensar, além da palavra que já ouvimos aos teus filhos, com a alegria do teu Santo Espírito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor batiza com o Espírito Santo, batismo da fé suprema, da graça suprema e da fé suprema para a hora suprema. E mais uma vez clamamos pelos que sofrem, pelos aflitos e necessitados, que estão nos hospitais, que estão nos caminhos, pessoas que têm que tomar decisões importantes em suas vidas. No nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor esforce e anime o coração de cada irmã. De cada irmão, Senhor. Como o Senhor dá graça para a mulher na hora dela dar à luz o filho, e aquilo acontece, ela não entende como pode ser, mas acontece, e logo ela esquece as dores ao ver um filhinho do lado. Assim também, Senhor, isto vem acontecer com a tua igreja. Tu dissestes assim: esforça José Brana, toda a família Brana. Escute as orações de Israel, Senhor, pois ele ora por nós inconscientemente. Sabemos que o Messias não virá para eles antes de nos raptar. Então eles estão orando pelo rapto. Sem saber, eles estão orando talvez mais do que a própria noiva. Eles estão lamentando no muro da lamentação. Ajuda, ó Deus, cada um se envolver mais com este assunto do que com outra coisa, que possa enredar sua mente. Sabemos que muitas coisas têm que acontecer, até para que muitos manifestem seus espíritos, tropecem, caem, porque Dagon caiu na presença da arca.
A arca era a bênção, sim, mas o Deus deles caiu diante da presença da arca, Senhor. O Senhor esforça todos eles que estão nos vales, nas montanhas, nas matas, nas grandes cidades, nas pequenas cidades. O Senhor encoraja a irmã e o irmão no que é correto, no que é da tua vontade, no que é da tua soberania, e desanima, Senhor, por completo, naquilo que não é, Senhor, deste prisma, deste caminho, Senhor, e ajuda cada um a ocupar-se somente com aquilo que lhe compete, o que já é bastante árduo e difícil. Em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder, ajuda-nos a cumprir a comissão que temos. Cada um de nós tem uma comissão aqui na terra. O Senhor ajude, mesmo na horas mais ridículas e difíceis. O Senhor ajude, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a cura de quem vai usar as peças de roupa, os que são representados nesta hora, o livro de oração. Ó Deus, os pedidos todos estão diante do Senhor. Cremos que o Senhor estará nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Se dias longos vêm, difíceis de passar, e temos tentações a nos desanimar, eis perto Cristo está, e há de enxugar pra sempre o nosso pranto, no dia em que voltar. Oh, valerá, enfim, ao vermos Cristo, pois todo mal se vai ao vir Jesus. Seu rosto vislumbrar, a dor vai apagar, e força nos dará até o fim. Se negro está o céu, sem luz a refugir, liguei a luz da lei, na senda conduzir. Alguém no céu está, promete direção, bastando só pedir-lhe com fé e oração. Oh, valerá, enfim, ao vermos Cristo, pois todo mal se vai ao vir Jesus. Seu rosto vislumbrar, a dor vai apagar, e força nos dará até o fim. E logo vem o fim, e as ondas cessarão.
seres celestiais, iremos desfrutar, vencido o inimigo e os fardos já deixar. Oh, valerá enfim, ao vermos Cristo, pois todo mal se vai ao vir Jesus.